Muito boa noite, amigos. Boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasília e Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Bem-vindo. Olá, Militão. Olá, amigos. A primeira pergunta. Você aceitaria ser o advogado de defesa desse pessoal que teria agredido o ministro do Supremo Tribunal Federal, o famoso Alexandre de Moraes? Bom, vamos esclarecer para a turma entender. O ministro estava com a sua família, foi fazer uma palestra em Roma e de lá resolveu esticar para outras cidades. O passeio, porque estão de férias. Uhum. E no aeroporto, ele foi, supostamente, teria sido agredido física e emocionalmente por um grupo, uma família de brasileiros que estavam lá, bolsonaristas. Bom, a versão é que eles xingaram, fizeram ofensas, crime contra a honra, contra o ministro, ameaçaram e até agrediram o filho do ministro. Bom, o ministro, os agressores negam essa agressão. O filho do ministro diz que apanhou do rapaz, que quebrou até o óculos dele e tudo mais e tal. O que vai definir isso aí são as imagens. As imagens vão dizer quem está com a razão, se houve agressão ou não houve. E se não houver imagem? Não, a imagem já tem. Tem. Já confirmou. Certamente porque o aeroporto... Lógico, Roma... um aeroporto em Roma não vai ter câmeras, né? Não, já confirmou, já foram preservadas e o governo brasileiro já tem 2 pessoas da embaixada lá para pegar as imagens e mandar para cá. Diz o ministro da Justiça, Flávio Dino, que até sexta-feira está sendo divulgado isso aí. Bom, aí qual o crime, se houve agressão e xingamento e tudo mais, qual o crime que eles teriam praticado? Isso, se houve xingamento ou agressão, tem que aparecer nas imagens. Nas imagens, sim. É a prova material, porque senão vai ficar dito pelo não dito. Isso. Então hoje, como todo lugar, tudo tem filmagem, né? Uhum. Então é isso. Bom, acontece que o ministro da Justiça defende outra tese. Ele diz que além de crime contra a honra, além das ameaças, que ameaçaram, e além da agressão, dependendo do conteúdo dos xingamentos, pode configurar um crime muito maior que atos antidemocráticos. Uhum. E ele explica por quê. Porque, pela nossa legislação, quando uma autoridade, qualquer que seja, uma autoridade, é agredida pelo fato do seu pensamento como autoridade, de sua atitude como autoridade, que é o caso, ele foi agredido porque ele é ministro do Supremo e está, teoricamente, prejudicando os bolsonaristas. Isso aí é um crime de ódio. E isso pode configurar... Mas os caras disseram que são bolsonaristas? Não. Tem que provar que são. Ele foi candidato a prefeito, o pai do rapaz, que estava lá, candidato a prefeito pelo PL e é bolsonarista roxo e tem várias na rede social e ele defendendo o Bolsonaro. No interior do estado de São Paulo. São dali. Isso é uma cidade... isso. Cidade aí do miolo do estado de São Paulo. E daí? Então a situação fica muito mais séria, muito mais grave e complicada para essa família. Então, eu insisto na pergunta, dá para defender o pessoal? Olha, esse pessoal? Tem defesa? A defesa... Qual seria a defesa se o agredido foi o presidente do TSE. Do TSE, Tribunal Superior Eleitoral? O problema da defesa não é só defender se o cara é inocente, que ele não fez, que
que a acusação é injusta. Não é isso. A defesa consiste de uma amplitude muito maior. Por exemplo, evitar que a justiça, por ser o ministro do Supremo, que a justiça ultrapasse as regras para condenar o cara sem o devido processo legal. Aí está a importância do advogado. Sim, claro. É limitar o poder do Estado contra um cidadão. Se ele é culpado ou inocente, ele tem que ser julgado dentro do devido processo legal, para evitar o que aconteceu na Lava Jato, que todo mundo foi condenado, julgado, ainda que tenham praticado a corrupção, mas tem que ser dentro da regra. Não adianta pular e fazer o que aconteceu. Isso não pode. Então a defesa dessa família teria que ser nesse sentido, porque vai vir um turbilhão em cima deles. Sim. Não tenha dúvida. Sim. Eles vão ultrapassar todas as regras, prazo, tudo para condenar e servir de exemplo. Agora, não tem o lado histórico disso. Para chegar a isso, veja bem, vamos pegar um outro ministro aqui, o mais famoso, aquele que é xingado dentro do avião, como é que chama o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes. É. O Gilmar Mendes. Às vezes ele provoca isso, porque ele dá opinião em tudo. Já o Alexandre de Moraes, eu acho que ele não dá opinião em tudo, ele processa os caras. Não, é o seguinte. É isso. Manda prender. Isso não cria uma antipatia. Ele está exercendo a função dele. Sim. Agora, o povo brasileiro, nós temos, sistema democrático, a livre expressão de pensamento. Você pode expressar o teu pensamento. Você não pode agredir, cometer crimes, sabe, ofender as pessoas. Então a pessoa pode não concordar com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Pode. Você como jornalista pode escrever contra isso. E tem jeito de falar no ministro. Isso. Ministro. Escreve, fala, entra na rede social, protesta contra o que está acontecendo. Isso tudo é válido dentro do sistema democrático. O que não pode é partir para uma agressão verbal, para uma agressão física. Aí não, aí Quer dizer, o crime deles é muito forte, vai dar trabalho. Vai dar muito trabalho. E se ele não tiver um bom advogado dessa família, um bom advogado, não é para dizer que ele é inocente, não. É para evitar que o trator passe em cima deles. Porque vão passar. Vão passar. Essa história de que é ato antidemocrático e tal, é já para puxar o cara para o esgoto mesmo. Vai sumir com o cara. Porque é atos antidemocráticos. O cara vai sofrer todo tipo de repressão que tem que sofrer. Antes de ir para o intervalo, já aconteceu por exemplo, eles tentam contratar um advogado. O advogado diz, puxa vida, é o cara do TSE, o ministro que manda no Supremo, é o mais famoso. Essa defesa eu não vou aceitar. Isso pode acontecer do advogado? É difícil. É difícil porque dentro dessa situação que eu estou falando, que não é para defender o que ele fez. Não, eu vou defender que o camarada tinha razão de bater, de xingar, de agredir. Não é isso, nenhum advogado vai pensar numa coisa dessa. Mas no sentido de proteger a liberdade e o direito de devido processo legal do cidadão. Nesse sentido. Aí os advogados, eles quando aceitam a causa, aceitam para evitar essa ilegalidade. Essa causa de cara, o advogado pode dizer para ele, tá legal, o valor da sua defesa é X. Aí o dinheiro vai aparecer, porque ele é do PL. Não, mas quanto o advogado pode dizer para ele, vai custar X. Quanto você acha que vai custar uma defesa de um cara que é acusado disso tudo contra um ministro poderoso? Famoso. Vai ter muito dinheiro rolando aí, porque não é só a família que vai gastar, isso aí você acha que ele vai fazer uma campanha pela internet? Não precisa. O PL vai cobrir tudo isso. O PL é um partido forte, que tem muito dinheiro e tem muitos advogados e eles vão bancar isso aí. Quer dizer, dificilmente então um advogado recusaria
Ah, nenhum advogado recusa, nenhum. Não vai. Ainda que eu conheço vários advogados. Isso é para criminalista? É para criminalista. Né? Não adianta Esquece vir. o civil. Civil, tributário, essas coisas. Isso são importantes para outras coisas. Direitos humanos. Não, isso aí é criminalista mesmo. E do bom, hein? Criminalista com acesso aos tribunais superiores. Que é onde a vítima está. Isso mesmo. É isso. Intervalo, já voltamos com o doutor Viana e você que está em casa. Obrigado pela audiência. Desde já. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, estamos de volta. Doutor Viana, mataram o filho de um juiz do Mato Grosso do Sul. Ficou sabendo? Não. O pai já era desembargador aposentado e tá na cidade de Bonito advogando. Mas ele já foi do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Mas por que mataram ele? O filho de 41 anos morava naquela cidade, Ponta Porã, fronteira com a cidade de Paraguaia. Morava ali, 41 anos. Falei, deve ser alguma vingança. Mas não tem uma causa ainda. Até agora não. Até agora ninguém falou nada. Mas passou um carro preto com metralhadora. Foi execução mesmo. Execução mesmo. Ali em Ponta Porã. Ser juiz ali não é mole não, né? Mas ele não estava na qualidade de juiz, não. né? Não, nada. Ele estava advogando. O filho? Nem advogado era. Acho que era comerciante lá. Tá. Então. O pai é que, aposentado, foi para a cidade de Bonito, que é turística, né? Sim. Tem até uma prima minha que acho que ainda mora lá. Acho que ainda mora lá. Mas o filho morava em Ponta Porã. Ponta Porã. O crime foi em Ponta Porã. Foi em Ponta Porã. Ponta Porã é barra pesada, hein? Barra pesada. Você já viu como que é lá em Ponta Porã? É uma avenida, metade do lado de cá é Brasil. Dá um passo, metade é fronteira livre ali. Fronteira livre. É que nem tem para baixo o Uruguai com o Brasil. Isso. Brasil com a Argentina. Tem muitas fronteiras. Atravessou a rua, faz para lá e para cá. As cidades às vezes são divididas. E uma é brasileira, outra é... Não tem isso lá no Rio Grande do Sul com o Uruguai, não sei o quê. Uruguaiana tem. Uruguaiana. Divisa. Divisa uma cidade. É a mesma cidade, só que... o fulano vai casar-se. Aonde? No Uruguai ou no Brasil? A gente escolhe na hora. Porque é só, chama o escrivão. Porque é uma cidade dividida no meio. E o Brasil tem essa chamada fronteira livre enorme, né? Você viu quanto de cocaína foi apreendida no Equador? Coitado do Equador, hein? Ele faz fronteira com o Peru e a Colômbia, que são os dois maiores produtores de cocaína. E daí, foi preso? Pegaram no Equador, porque o Equador é acusado, e o governo, inclusive, de permitir que a cocaína saia por lá para ir para os Estados Unidos e para a Europa. Porque já está no Pacífico ali. Fácil. Vai para a Europa e vai para os Estados Unidos. É mais perto dos Estados Unidos deles. Foi acusado. Já o Paraguai é acusado por ser o maior produtor de maconha
da América Latina. Toda maconha que vem É Paraguai. é paraguaia. Em caminhões e caminhões. E como eles produzem isso, hein? Eu acho que não tem soja no Paraguai. Eu tenho uns amigos que é fazendeiro de soja lá, mas acho que são só eles. Porque o resto eu acho que é só maconha. Imagina a plantação de maconha. Deve dar muito mais dinheiro para o agricultor do que a soja. Embora a soja lá não é tributada. O tributo lá, aqui é, vamos supor, aqui é 20%, lá é 2%. Então todo mundo quer ser fazendeiro lá. Porque praticamente... E a terra é boa lá. A terra é ótima. A terra é ótima. Mas tem muita soja assim, tem muito agricultor, tem muito fazendeiro brasileiro. Os brasiguaios, os famosos. Não, tem muito brasileiro que mora aqui, que tem fazenda lá. Aqui em Londrina mesmo tem e que produz soja e tudo mais. Nem todo mundo que está no Paraguai é ilegal. Não. Tem uma colônia alemã no norte do Paraguai, que é outro país. É outro país. Todo mundo fala isso. Não conheço, não sei, não vi e tal. Agora, o crime organizado continua. Você foi na Folha de Londrina de hoje. A PF, a Polícia Federal, suspeita que Arsenal iria para o crime organizado. Foi preso aqui em Londrina. Aqui em Londrina? É. Porque aqui é rota. É né? rota. Você vê a quantidade de fuzil, de bala, de armas. E maconha. Também maconha. Junto. Aproveita. E o pior, e engraçado, dentro dos coitados dos porco, leitões. Dos leitões, do suíno. O recheio de suíno, geralmente o povo faz aí, como é que é? Leitoa na brasa, no rolete. Lá no rolete deles, o enchimento é maconha, é cocaína. Que coisa triste. Mas tem muito caminhão passando aqui por Londrina com droga, muito. O narcotráfico avança, você acha que não tem jeito? A polícia prende. Então, vou dizer uma coisa. O narcotráfico dá muito dinheiro. Isso não é segredo. Dá muito dinheiro. No mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que tem o departamento DEA, que é o Departamento de Entorpecente Americano, que é o mais poderoso do mundo, eles têm helicóptero, tem submarino, tem avião, tem supersônico, tem dinheiro, tem tudo. Tem pessoas. E eles, lá, eles não conseguem, porque os Estados Unidos é o que mais consome droga no mundo. Porque se os caras querem vender para lá muito, é porque eles compram. Não, o que mais consome droga. Então, o que acontece? Onde tem o dinheiro, grana forte, tem interesse que isso continue. Porque o pessoal que trabalha no DEA ganha muito dinheiro, não dos traficantes, mas ganha muito dinheiro para combater isso. É viagem, é avião para lá, é avião para cá, é diária, é isso, é aquilo. Então eles ganham muito dinheiro. Perigo. Então, eu vou dizer, para resumir, a Cracolândia em São Paulo, ela só existe porque o dinheiro corre frouxo ali, corre solto. Ou você acha que a polícia, se tivesse interesse, não acabaria com o tráfico na Cracolândia? Acabaria. O governo, a prefeitura. Escuta, é só fazer um planejamento ali e não deixar entrar mais. Pode entrar os coitadinhos lá, né? Aquele pessoal. Porque a questão é que os traficantes estão no meio dos coalistas. Estão, mas a polícia poderia acabar com isso. Isso é evidente. Não acaba por quê? Porque interesse, eles ganham dinheiro, não do tráfico, não estou falando. Mas ganham dinheiro, porque tem logística, tem equipes, tem isso, tem aquilo, avião, tem diária, e vamos lá, e vamos fazer uma comissão para isso, para aquilo, e não resolve nada. Agora, coitado dos comerciantes, estão fechando. Estão fechando. Estão fechando as lojas. O centro de São Paulo, dizem até que é obra do PCC, que é para assumir tudo, baixar o preço dos imóveis, aí eles vão comprar isso e vão dar. Mentira, né? Isso aí. Isso aí é uma versão que a própria polícia dá para poder combater o PCC, para fazer grupo de estudo, e eles vão ganhar dinheiro porque agora eu tenho que ganhar dobrado, porque eu estou trabalhando dobrado. Agora esse PCC está mais famoso que o Pelé? Você viu como esse PCC, qualquer coisinha é o PCC. Tudo é o PCC. Tudo é do PCC. Porque assim, é muito fácil você culpar uma instituição que ninguém conhece, ninguém viu. Então, tudo. Agora, esses dias eu vi uma reportagem
no Datena, inclusive, que o PCC está se aliando com o Talibã. Ah, gente. Brincadeira. Brincadeira isso. Que é isso? A polícia, então, agora está querendo ir lá para o Oriente Médio para fazer investigação. Não sei o que. De onde o exército americano saiu. Isso. Fugiu. Gente. Se retirou. Gente, pensa que esse discurso da polícia dá muito dinheiro para esses agentes. É verdade. Dá muito dinheiro, porque se disser assim, ó, aqui não existe problema, então eles vão ganhar o salário normal. Agora, se tiver nossa senhora, isso é... Olha, muita mentira em cima disso aí para ganhar dinheiro. Muito bem. Doutor Viana, muito obrigado. Boa semana, bom trabalho. E vamos aguardar os acontecimentos. Inclusive, esse Aras quer continuar no cargo, né? Ele é o procurador-geral, não é? Ele quer continuar, mas é quase impossível. Né? Quase Porque ele vem do outro governo. É quase impossível. Está fazendo de tudo para ficar. Sinal que a boca é boa, né? É lógico. É lógico, é isso que eu estou falando. Procurador-geral da República. É muito forte? É fraco o cara, não? Nossa Senhora. É poderoso. É tão poderoso quanto um ministro do Supremo. É isso aí. Obrigado, um abraço grande e boa semana. Obrigado. Gente amiga, vem aí Marcelo Militão e seus convidados. Obrigado, Adilson. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolha o Praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha Flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Muito bem, vamos falar de futebol aqui no programa Militão e Militão. Está conosco o Célio Gregoleto. Você lembra que ele é desse meio, né, que ele dirigiu o Londrina Esporte Clube e continua com iniciativas dentro desse esporte. Célio, como vai? Tranquilo? Tranquilo, Marcelo. Estamos aí, o Londrina não está legal, né? Está na zona de rebaixamento, né? Passando um momento muito difícil, né? Você tem esperança ou você acha que com esse time aí não dá? Com essa janela que abriu recentemente, né? O Londrina contratou alguns jogadores, né? A gente não pode nem falar de reforço, mas são jogadores que chegam para inovar no elenco, para dar nova dinâmica, né? Sangue novo, né? Tanto é que o último jogo, o Londrina venceu o Vila Nova, né? Verdade, venceu com dificuldade, mas venceu. Isso já realmente dá um poder psicológico, pra, tipo assim, porra, nós podemos vencer, né? Nós vencemos o líder, por que nós não... Isso é muito importante no futebol, mas a coisa está feia, não é fácil não. É verdade. Agora, o Célio continua no futebol, conta pra gente o que você está fazendo. Não, eu tenho, antes da pandemia, eu levava muitos jogadores lá, principalmente para o leste europeu, né? Certo. Já levei para o Emirados Árabes, para o Irã, para a Indonésia, Malásia, eu visitei todos esses países aí. Mas eu levo mais ali na porta de entrada da Europa tradicional, é o leste europeu. Romênia, Hungria, Eslováquia. Atualmente eu estou com 3 meninos, 2 lá do estado do Pará, certo, mais propriamente de Santarém, e um menino de Curitiba, que estão jogando lá na Eslováquia.
em time da primeira divisão, mas no sub-19. Lá não tem sub-20, ainda não tem. Então eles vão lá, faz um estágio, vamos dizer assim, probatório no sub-19, mostra se tem ou não, né, condições de jogar futebol. E se tiver ali, a maioria dos clubes ali tem convênio com os grandes clubes da Europa tradicional. No caso, Itália, Inglaterra, Espanha, né? Então, se o menino... Eu já tive jogadores que eu levei lá que... Hoje, por exemplo, tem um menino de Londrina que é titular do Sevilha. Opa! É aqui do São Jorge. E começou contigo? O irmão dele eu levei. Certo. E na época eu me lembro, esse menino, Marcão, o nome dele, se você olhar, você vai ver. O pai dele mas você tem que adotar o pequeno. Eu falei, não, mas esse é muito novo, né? E acabou ele se destacando muito. Ele estava no Galatasaray, depois foi vendido por 30 milhões de euros e hoje é um grande nome do time do Sevilha da Espanha. E o irmão dele, esse eu que levei, junto com o Juninho, filho do jornalista Jorge Júnior. Eu levei na época os dois. Na época podia jogar menor na Europa. A FIFA ainda permitia, hoje não pode. E esses dois meninos se destacaram muito. O Jonathan chegou até a primeira divisão da Inglaterra. Opa! Mas, lamentavelmente, os dois acabaram falecendo, né? O Jonathan, com 23 anos de idade, veio passar as férias em Londrina, foi fazer uma pelada e teve um infarto fulminante com 23 anos. Né? E ele, nessa época ele jogava ainda? Não, futebol. jogava. Era profissional? Veio lá na Inglaterra. Veio de férias? Veio de férias, veio passear. E o filho do Jorge Júnior, que morreu recentemente lá na cidade de Belo Horizonte. Então nós já tivemos casos realmente de jogadores que foram para lá e acabaram se destacando. Como eu te disse, é uma porta de entrada para os grandes clubes europeus. Inclusive, se tiver alguém que jogue bola, pode procurar. Se tiver, primeiro a gente faz uma avaliação. Eu normalmente, quando a pessoa indica, eu vou ver qual que é o passado do garoto, onde ele jogou, qual escolinha ele jogou, qual a minutagem dele, né, em termos de competição. Certo. E aí trago aqui para Londrina. Aí eu tenho aqui meus treinadores que avaliam, que dão um feedback final. Aí a partir daí nós mandamos para lá. Dia 25 vai embarcar um garoto de Curitiba, que está na escolinha do Lio Evaristo em Curitiba. O Lio indicou, eu fui ver o menino, gostei também, e ele já está certo, vai embarcar dia 25, vai para o Poveride da Eslováquia, um time da segunda divisão, e ele vai disputar o sub-19 primeiro. Porque elas têm uma série de coisas, sabe, Marcelo? Você tem que se adaptar. O garoto, às vezes ele vai para lá, ele tem saudade da mãe, do pai, da namoradinha que ele largou. O clima, né, lá na Eslováquia, às vezes chega a 10, 15 graus abaixo de zero. É dureza. Não é fácil. Então é um período de adaptação. Mas quem consegue, com certeza vai longe. Geralmente, eu procuro fazer uma avaliação como é que é um menino fora de campo. Né? Se ele realmente não é daqueles que ficam uma semana e fica com saudade, e fica ligando, aí você pode largar, porque ele pode ter qualidade, mas não vai virar jogador de futebol. E em termos de posição, esse mercado da Eslováquia é para todas as posições ou tem algumas que tem mais demanda? Tem umas que é mais demanda, que é o quê? Principalmente o número 10 e do meio para frente. Tá. Lá, por exemplo, goleiro você não tem mercado, porque eles têm uma escola muito boa, porque o futebol lá, ele é um futebol muito forte assim, em termos físicos. Eles não têm habilidade, mas fisicamente é um pessoal muito forte. Se você for lá sem massa muscular, eles te atropelam. Né? Então, um abraço. Um abraço, porque hoje não basta você ter técnica, você tem que ter o condicionamento físico também. Né? Não é brincadeira não, mas tá feito aí né, tem muita gente que tem meninos aí talentosos e tal, e que não conseguem espaço nos clubes brasileiros, né? Porque, na verdade, o grande, aqui no Brasil, você é mais um.
Bom tem bastante, né? Agora, o bom, um jogador que se destaca lá fora, ele é visto com os outros olhos. Porque aqui é questão de oportunidade, porra. Você chega lá no Palmeiras, no Santos, no Corinthians, todo dia chega caminhão de guri do Brasil inteiro, que vai tentar a sorte. Agora, quando você leva, você seleciona um e leva para lá, e é difícil errar. Você não pode errar. Se você manda um que não dá certo, você já perde a credibilidade. Então você tem que selecionar muito bem, né? E se alguém tiver aí na região, alguém que se destaca, pode falar com a gente. Eu, semanalmente, Marcelo, eu participo de um programa Debate Esportivo. Opa, conheço o Debate Esportivo. Então você escreve aí Debate Esportivo e você, domingo, 8 horas da noite, você pode sintonizar, eu vou estar lá, pode mandar mensagem para mim. A gente troca uma ideia para voltar a conversar, se tiver algum jogador que você entenda que se destaca, né? Principalmente esses que tomam conta de escolinha. Célio, muito obrigado, um grande abraço. Um grande abraço e até uma próxima. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Muito bem, vamos falar um pouco sobre home care. Exatamente, um ramo que está crescendo muito, tem muita gente que precisa disso aqui em Londrina, na região. Está conosco a Ana Carolina Amorim, que é uma das supervisoras da Laundry Life, que é uma empresa especializada em home care. Como vai? Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Primeiro, vamos esmiuçar. O que é atendimento home care? Boa noite a todos. O atendimento home care, ele é um atendimento personalizado, mas não somente que home care é atendimento em casa, mas na verdade a gente expande também para a área hospitalar e eventos. A gente cobre eventos, por exemplo, a noiva tem um bebê e ela não pode ficar com a criança no evento, então a gente vai, leva um funcionário lá para ela ficar exclusivamente com a criança, sabe? Então é bem interessante. Então nós temos um atendimento amplo e todos os horários. Certo. Desde dar um banho, administrar medicação e sair, como 12 horas, 24 horas. É a necessidade do paciente e do familiar. E já houve caso de inclusive acompanhar em viagem? Também, o funcionário vai, em viagem fica 3, 4 dias. Então é muito ampla essa área e é importante, né, porque a pessoa que necessita desse atendimento, a família também tem esse suporte e o paciente fica bem cuidado, bem olhado, né.
Se deixar só para a família, dá muito problema. Dá muito problema. É verdade. Qual que é o diferencial da Laundry Life, Ana Morim? Olha, nosso diferencial é que nós temos enfermeiras supervisoras que atendem exclusivamente, né, as famílias. Então, não jogamos o funcionário somente e deixamos sem atendimento. Nós temos atendimento personalizado, nós fazemos visitas, verificamos a necessidade do paciente e escolhemos o funcionário de acordo com a necessidade. Então, é importante esse atendimento, porque se só jogar um funcionário aleatório, a família não vai estar bem assistida, né? Então, eu, a Karina e a Uniceia, nós fazemos esse atendimento bem presencial para a família ficar com bastante suporte. É verdade, tem que ter o perfil do funcionário para cada paciente, né? Tem que ter o perfil. Igual nós temos um paciente autista, onde a funcionária faz brincadeiras lúdicas, vai jogar bola. Então a gente não pode colocar uma funcionária que tenha experiência com paciente acamado, né? É totalmente diferente o perfil. Então eu vou lá, então todo mês a gente vai lá, ver qual a necessidade, ver se precisa ajustar, né? Que às vezes a família não gosta de alguma coisa, eles passam para a gente orienta o funcionário. Então tem mais essa, pacientes autistas também? Também, nós atendemos pacientes autistas, né? Que, evidentemente a família não pode deixar sozinho. Não, tem que ter supervisão total, né? Exato. Existe vínculo trabalhista da família com os funcionários da Laundry Life? Não, esse é um diferencial também do home care, né? Que nós ficamos com toda a parte trabalhista. Então, a família não precisa se preocupar em assinar carteira, em registrar, em férias, 13º, isso tudo é com a empresa. Então, deixa a família mais tranquila, né? Para poder seguir a vida, né? Todo mundo com a vida corrida, tudo mais, então não tem esse tempo para fazer isso, né? A nossa empresa faz esse papel. Não tem a preocupação também depois de tomar um processo aqui. Com certeza. Como é que entra em contato com a Laundry Life e inclusive o endereço da empresa? Sim. Olha, nós temos o 3326-2670. A Karina está lá disponível, né, o tempo que precisar para poder tirar todas as dúvidas, agendar visitas, né? E nós temos um escritório também físico lá na Galeria Belo Mall, que é na Gil de Abreu, 805, sala 7. Zona Sul de Londrina, ali, na região dos condomínios, né? Bem na região dos condomínios lá. Muito legal. É verdade. A Ana Morim é uma enfermeira experiente, né? Que as supervisoras todas da Laundry Life são experientes, né? Sim, inclusive com home care já, né? Sim. Nós temos uma bagagem grande. A Karina que tem mais experiência de nós três, né? Certo. Mas todas nós temos experiência em área domiciliar e o que importa pra gente é o conforto e qualidade de vida do paciente, né? O paciente ficar bem assistido, ficar com qualidade de vida, que é o nosso principal objetivo. E principalmente, que hoje é muito comum, os pacientes com doenças degenerativas, né, e que evoluem para demência e tal, esse paciente, às vezes alguém da família que vai cuidar acaba não tendo paciência, né, porque está enxergando um familiar lá que não é a mesma pessoa, né? Com certeza. E nossos funcionários, eles são treinados por a gente, né? São orientados, então se acontece alguma situação, a gente vai lá na residência, faz um treinamento, fala, porque como tem várias fases, né, dessas doenças degenerativas, é necessário sempre atualização, né? Porque o paciente vai mudando mesmo, então as necessidades vão mudando. Então é fundamental o home care, eu acho que é uma área muito que está crescendo pela necessidade mesmo, né? Que a população está envelhecendo. É verdade, né? Muita gente hoje dura muito mais, né? Sim, e precisa de cuidados, né? É interessante. E quando é o hospitalar, ou para acompanhar numa consulta num exame? Isso. Mas principalmente hospitalar, porque em alguns casos, inclusive, tem risco para a família ficar, né? Em alguns casos. Tem, porque o hospital é um ambiente contaminado, né? Então, é foco ali de contaminação, bactérias, vírus, está tudo circulando ali, né? É verdade. Então, tem funcionários que vai lá, acompanha, faz relatórios, né? Nós temos relatórios diários que a gente pode efetuar, que o funcionário fala como que está, né? Como que esse paciente está. Então, é muito importante. Vamos dar o telefone? Isso, 3326-2670. Repete para gravar. 3326-2670.
Ana Carolina Amorim, uma das supervisoras da Laundry Life. Muito obrigado por esse bate-papo aqui sobre home care. Grande abraço para você, bom trabalho. Eu que agradeço, muito obrigada. Boa noite para todos.